Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos o episódio 19 da segunda temporada dos Relatos do Coveiro aqui de Limeira. Esse é o penúltimo episódio, teremos o relato final da temporada na próxima semana. Então fiquem agora com os relatos do Coveiro Seu Sebastião. Esse fato aconteceu bem no início dos meus trabalhos no cemitério Saudade. Eu ainda estava sendo treinado pelo meu falecido amigo, o Marcelino. Isso que aconteceu mexeu muito comigo na época. Eu não era uma pessoa espiritualizada. Eu ainda não sabia ler e escrever, e eu não entendia nada sobre a espiritualidade. Foi sepultada uma senhora no cemitério Saudade 1. Essa senhora foi sepultada em um túmulo bonito, feito de mármore, por uma família que tinha boas condições na época. O que se falava foi que essa senhora morreu vítima de feitiçaria. Essa senhora eu não falarei o nome, pois a família é muito conhecida aqui na região e aqui em Limeira. O seu esposo era um advogado. Ele foi deputado estadual. Eles se mudaram para a capital e depois de alguns anos retornaram aqui para Limeira. Eles eram uma família feliz, com boas condições. Essa senhora era uma senhora calada, que pouco conversava. As pessoas diziam que só a viam na missa. Ela não tinha muitas amigas. Só que essa senhora começou a ficar muito doente. Todos desconfiaram, pois ela aparentava ser uma senhora com muita saúde. Os médicos da capital a visitavam e nada se descobria. O seu esposo disponibilizou todos os recursos que ele poderia, mas essa senhora acabou falecendo dias depois. E então começaram os boatos que essa senhora foi vítima de feitiçaria, pois no mesmo dia do sepultamento dessa senhora, foi descoberto que o marido dela tinha uma amante, ao qual ele tinha filhos que morava aqui em Limeira. Essa tal amante, o esposo dessa senhora falecida, ria e dava gargalhadas enquanto essa senhora era velada. Alguns familiares revoltados com a situação pegaram essa moça e a jogaram para fora do cemitério. E ela começou a gritar lá do lado de fora do cemitério. Ela morreu, essa maldita morreu. Enquanto ela ia crescendo, essa maldita ia morrendo. Ela foi definhando e vai definhar ainda mais no caixão. Vocês podem abrir o caixão dela daqui uns dias que ela estará seca. Foi então que a filha mais velha dessa senhora correu atrás dessa mulher, e a amante então fugiu, com medo de ser linchada. Se passaram cerca de 3 dias que essa senhora foi sepultada no cemitério, apareceu um homem muito incomum lá no cemitério. Eu vou descrevê-lo aqui. Ele era um senhor de aproximadamente uns 70 anos, que andava devagar, com barba e cabelos brancos, com um chapéu branco na cabeça, todo vestido de branco. Calçava sandálias em seus pés. Era um senhor que chamava atenção. Eu ainda não havia visto esse senhor aqui em Limeira. Nessa época, a cidade não tinha a quantidade de habitantes que tem hoje. E como eu trabalhava no cemitério, era frequente que as pessoas visitassem o local. Mas eu não me recordava da fisionomia desse homem em nenhum dos dias que trabalhei no cemitério. Ele conversou por algum tempo com o Marcelino e depois o Marcelino veio falar comigo. O Marcelino chegou dizendo que aquele homem gostaria que nós o ajudássemos. Eu não entendi nada, e o Marcelino começou a falar que aquele senhor foi procurado pela irmã mais velha dessa senhora que foi sepultada. Segundo ela, a sua irmã que foi sepultada começou a aparecer em seus sonhos dizendo que estava sendo picada e apertada, que estava sofrendo. E essa irmã que estava tendo sonhos frequentava uma religião de matriz africana. E como ela era muito amiga desse senhor, pediu para que ele fosse até o cemitério. Foi então que nós o levamos até o túmulo dessa senhora. Ele ficou parado na frente do túmulo, deu várias voltas sobre o túmulo, pegou um pouco de terra de cemitério, mexeu em suas mãos, depois pegou essa terra e jogou sobre o túmulo. Eu fiquei observando sem entender nada. E ele continuou, dava voltas e voltas, pegou um cigarro de palha, acendeu e começou a fumar. Ele começou a falar sozinho. Ele falava e ele mesmo respondia. Isso durou por algum tempo, até que ele
olhou na direção do Marcelino e o chamou. O Marcelino correu até onde ele estava, e eles começaram a conversar. Os dois ficaram conversando por alguns minutos, e então o Marcelino me chamou e disse: "Pegue a picareta, que nós vamos abrir esse túmulo." Eu fui pegar a picareta, e quando eu voltei, havia mais um senhor que estava acompanhando os dois. Quando eu olhei bem e reparei, eu vi que era o esposo daquela senhora que estava lá no cemitério. Ele também estava conversando com o seu Marcelino e com aquele homem de roupas brancas. Pelo que eu entendi, ele autorizou que o túmulo fosse aberto, e assim nós fizemos. Quebramos com a marreta e puxamos com a picareta. E quando nós tivemos acesso ao caixão, aconteceu uma coisa que eu não acreditaria se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos. Dentro do caixão, que estava com uma parte da tampa quebrada, havia uma cobra, mas era uma cobra enorme. Eu não conseguia entender como aquela cobra entrou dentro do caixão. E então aquele homem de roupas brancas começou a falar. Aquela cobra foi o feitiço que foi feito para acabar com a vida daquela mulher. Enquanto a cobra crescia dentro daquela mulher, a mulher ia ficando doente. Depois que ela faleceu, a cobra saiu de dentro dela e estava consumindo o resto do seu corpo. Olha, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi em toda a minha vida. Então aquele homem começou a fazer uma oração e pediu para que nós nos afastássemos. E ele ficou sozinho na frente do caixão. Ele foi falando umas palavras e aquela cobra foi se levantando. Era uma cobra toda rajada. Essa cobra se levantou e ficou como se tivesse hipnotizada na frente daquele homem. E ele foi fazendo gestos e ela obedecia, até que saiu totalmente do túmulo. Ele foi fazendo sinais e ela foi seguindo, até que ele apontou para a direção da saída do cemitério, e aquela cobra foi rastejando. Como eu disse antes, naquela época eu não entendia da espiritualidade, pois hoje eu sei que muitas coisas acontecem e são fatos que surpreendem até hoje. Eu me lembro bem daquela cobra indo e se rastejando para a saída do cemitério. Os detalhes que eu sei foi que foi desfeito o feitiço para aquela mulher, para que ela descansasse em paz. O que aconteceu com seu marido, eu não sei. E o que aconteceu com aquela mulher amante do seu marido, eu também não sei, mas acredito que os dois devem ter pagado. Isso eu tenho certeza. Depois desse dia, nunca mais aconteceu nada parecido no cemitério ou em toda a minha vida. Eu já cheguei a ver um vídeo na internet com um relato parecido, mas não totalmente igual. Para vocês verem que feitiços são diferentes e que as pessoas podem ter a maldade para acabar com a vida do outro, mas podem ter certeza que quem faz, paga. E nos dias de hoje eu sei que aquele homem que ajudou essa senhora é mais uma das pessoas espiritualizadas que estavam e que estão aqui na Terra para ajudar ao próximo. E esse senhor ajudou essa senhora, espantando essa cobra e ajudando essa pobre alma a descansar. E foi falando umas palavras e com o braço erguido ele ia mostrando essa direção da Santa Luzia. Essa cobra foi abaixando a cabeça, foi pegando a direção da Santa Luzia e foi, desapareceu. Nunca mais aconteceu uma coisa dessa. Ele disse: se eu matar essa cobra, eu perco a força. Muito obrigado, Feliciano, por você compartilhar mais um dos relatos que eu presenciei na minha vida. Abraços a você, sua família, os amigos aqui do canal. Que Deus os abençoe. Paz e luz a todos. Muito obrigado, seu Sebastião, por compartilhar mais um dos seus relatos conosco aqui no canal. Eu fico muito feliz em poder contar em minhas palavras os relatos que o Senhor envia. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem um link que vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre estão aqui, assistindo os vídeos, compartilhando, deixando like e comentando. Sejam bem-vindos quem chegou hoje aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.